Pessoal, bom dia. Hoje é a nossa sexta aula do curso Memória e Diferença. A gente está caminhando para os momentos já conclusivos ou não conclusivos do curso, né? E a gente hoje vai ter a palestra da professora convidada Jo Gondar, da nossa linha de Memória, Subjetividade e Criação. E ela vai trazer um pouco a questão do racismo para a gente discutir. A gente já teve Freud, a gente já teve Foucault, a gente já teve Butler, né? E agora a gente vai ter uma discussão a respeito de uma série de autores que versam sobre a questão do racismo, como o Bembe e o Fanon, tá? Então, vamos lá, com a palavra a professora Jo. Obrigada, Ricardo. Então, a minha ideia foi trabalhar com vocês a partir de alguns autores que o Mbembe cita nesse capítulo que vocês ficaram de ler, que é o capítulo 6 da Crítica da Razão Negra. Nesse capítulo, ele cita vários autores, assim, contando que o leitor já, de alguma forma, conheça, faz comentários, faz críticas. Eu achei que podia ser interessante para a gente entrar no Mbembe, fazer um histórico, eu apresentar um pouco desses autores para vocês, para a gente ter mais clareza do que é da argumentação do Mbembe nesse capítulo. Tá? E para isso, eu vou partir de um livrinho assim, que é muito curioso, vai ser o ponto de partida da Susan Buckmore, chamado Hegel e o Haiti. Nesse livrinho, que vocês encontram na internet, é muito fácil, ela mostra como é que o Hegel, o filósofo, que era um grande defensor da liberdade, né? O Hegel, com relação à escravidão, ele foi muito ambíguo. Quer dizer, ele criou a dialética do senhor e do escravo, né, que era uma parábola pelas lutas de liberdade, pelas lutas de autonomia, pelas lutas de independência. E, para isso, ele se inspirou não na tradição do pensamento alemão, mas ele se inspirou na Revolução do Haiti, em 1791. Ele soube dessa revolução pelos jornais, e, a partir disso, ele criou a dialética do senhor e do escravo. Mas, depois disso, ele esqueceu, ele deixou o Haiti de lado, né? Essa revolução do Haiti foi muito importante. Ela deu, ao mesmo tempo, a abolição da escravidão e a independência da França, do Haiti, mas o Hegel deixou isso de lado e, enfim, no decorrer da obra dele, passou a falar dos negros e dos africanos da mesma maneira como se falava na época na academia, né? Quer dizer, ele dizia que os escravos viviam em condições melhores nas Américas do que na África. Ele dizia que a África era uma terra de crianças, de barbárie, de selvageria. Enfim, que ele culpava os escravos pela própria escravidão, etc. Por que a Susan Buckmore pega o Hegel para falar disso? É que ela vai mostrar que todo o pensamento europeu do século XVIII e XIX defendia a liberdade como valor político, mas tolerava a escravidão e até defendia a escravidão. Havia uma contradição entre um discurso e a prática. O pensamento iluminista, que era o pensamento assim, predominante nessa época, em termos de filosofia, ele teve um apogeu no século XVIII. E foi justamente o apogeu da escravidão. Isso não é por acaso. Quer dizer, a Susan Buckmore, ela vai mostrar como é que a escravidão ela sustentou todo o racionalismo filosófico e sustentou também o sistema capitalista como um todo. Aí ela vai trazer um exemplo de alguns filósofos, né, iluministas. O Locke, por exemplo, que é um empirista, mas ele já está na transição para o iluminismo, ele dizia assim,
olha, a escravidão é uma condição vil, é uma condição miserável, nenhum inglês pode admitir a escravidão. Mas o Locke era acionista da Real Companhia Africana, que trabalhava com o tráfico de escravos. O Rousseau, por exemplo, que foi assim uma fonte de inspiração para a Revolução Francesa, ele assim falava coisas terríveis sobre a escravidão, criticava os dinamarqueses que faziam a população da Groenlândia de escravos, mas ao mesmo tempo ele não dizia nada sobre os franceses, sobre os escravos negros das colônias francesas. Isso era um silêncio absoluto. O Diderot, que era um enciclopedista, ele assim, elogiou muito a Revolução Americana, dizia que os americanos tinham quebrado suas correntes, tinham recusado a escravidão, mas não falava nada das colônias francesas. Com relação à Revolução Francesa, se deu a mesma coisa. Né? Vocês sabem que a Revolução Francesa proclamava liberdade, igualdade e fraternidade. O que aconteceu? Um desses escravos das colônias, e de uma colônia muito rica, que era a colônia que assim, mais dava dinheiro para a França, que era São Domingos, ele resolveu levar a sério a proposta da Revolução Francesa. E ele escreve, então, né, para os líderes ali da Revolução e pergunta: olha, vocês estão propondo liberdade, igualdade, fraternidade. Nós escravos podemos estar incluídos nisso? Não faria sentido que nós também estivéssemos? Bom, essa carta não foi respondida, mas o Toussaint Louverture, como é o nome desse escravo de São Domingos, ele resolveu levar a sério a proposta da Revolução Francesa e ele vai liderar, em 1791, uma revolta nessa ilha de São Domingos, uma revolta violenta. Eles eram 500 mil escravos na época. Essa revolta sai vencedora. O Toussaint Louverture abole a escravidão não só em São Domingos, que passa então a ter o seu verdadeiro nome, quer dizer, passa a ter o seu antigo nome, que é Haiti, mas como consequência dessa revolução, a escravidão vai ser abolida de todas as colônias francesas. A Europa não fica muito satisfeita com isso, né? Manda o exército inglês para ver se é possível restaurar a escravidão. Eles saem derrotados, os ingleses. O Napoleão, na época, manda o general Leclerc para fazer a mesma coisa, para derrotar os escravos. E quando os soldados chegam lá, eles veem um grupo imenso de soldados também cantando a Marselhesa. Quer dizer, os ex-escravos, eles iam para a guerra cantando a Marselhesa. Então, eles se perguntam, mas será que a gente está lutando do lado certo dessa história? Bom, os europeus perdem, né? De qualquer forma, o Toussaint ele vai ser preso, mas a revolução haitiana ela é vitoriosa. É vitoriosa nesse sentido, quer dizer, ela de fato consegue abolir a escravidão e consegue a independência da França. Então, a Susan Buck-Moss, que é a autora desse textinho, ela vai mostrar que a escravidão ela nunca esteve em antagonismo com o capitalismo, muito pelo contrário. Mesmo que a gente pense que o capitalismo ele vai se sustentar no trabalho assalariado e não na escravidão, mas isso na Europa. Só que essa condição europeia ela era sustentada pela escravidão das colônias. Então, a escravidão nunca esteve em antítese, ela sustentou o capitalismo, ela sustentou o racionalismo enquanto conhecimento, sustentou o republicanismo francês. Essa é a tese também do Mbembe, essa é a tese que vai atravessar todo o livro. Por isso é que eu trouxe esse textinho da Suzanne Buck-Morss, que é muito interessante. Quer dizer, a escravidão
foi o sustentáculo do capitalismo europeu. Bom, agora eu vou falar... Tem alguma questão, assim, porque eu vou falar desses personagens que o Mbembe comenta. Alguma questão? Não? Então, vou lá. Bom, o primeiro que ele faz comentário é o Marcus Garvey. Esse Marcus Garvey, ele foi um dos primeiros expoentes importantes do movimento negro. Ele nasceu em 1887, morreu em 1940, foi um ativista político, jornalista. Ele nasceu na Jamaica, mas ele morou nos Estados Unidos. Ele criou uma Associação Universal para o Progresso Negro, que se chamava UNIA, e ele valorizava o nacionalismo negro e o panafricanismo, que depois ele vai ter alguns continuadores em relação a isso. O que é o panafricanismo? O Garvey, ele acreditava que a África inteira deveria se unir, deveriam terminar essas diferenças, ou até diferenças entre países, e ser um continente, uma nação só. Mas ele gostaria de ser o seu presidente. Ele achava que deveria haver um partido único para valorizar uma pureza africana. Ele é um pensador controvertido, porque, como ele valorizava muito esse nacionalismo africano e a pureza africana, ele acabou se associando a Ku Klux Klan, por exemplo, porque ele também defendia uma pureza e um separatismo. E ele foi muito criticado por outros expoentes do movimento negro, né, que queriam, na verdade, a integração e a igualdade racial. Então, o Garvey é o primeiro que é citado pelo Mbembe, e, em seguida, ele vai falar do Césaire, o Aimé Césaire, que é um pensador bastante importante, porque ele vai ser professor dos mais importantes, né? Ele é da Martinica. A Martinica deu vários expoentes importantes dos pensadores da questão racial. Ele é um poeta, um escritor, e ele fundou, junto com o Senghor. O Senghor foi um estudante que ele encontrou na França, eles se uniram e eles fundaram um movimento chamado Negritude. O Aimé Césaire, ele teve muita influência em outros pensadores do movimento negro, como Fanon, que também nasceu na Martinica. Fanon foi aluno dele. Glissant também foi aluno dele. E quando o Césaire nasce, a Martinica é uma colônia francesa. Ele nasce em 1913, ele vai morrer em 2008. Ele viveu bastante, né? A morte é razoavelmente recente. A Martinica é uma colônia francesa. O Césaire, ele consegue uma bolsa para estudar em Paris, conhece outros intelectuais negros em Paris, como Senghor, e é lá em Paris que ele descobre a sua identidade negra, porque ele descobre que todos esses estudantes, eles têm uma origem africana, eles têm uma origem comum que era desvalorizada pela colonização francesa. Então, ele vai fundar um jornal, um jornalzinho, né, na universidade, e é nesse jornal que aparece pela primeira vez esse termo, negritude. Esse termo, ele se refere a um movimento literário. O Césaire, ele está defendendo uma cultura africana. Esse projeto, ele inicialmente é mais cultural do que político, porque ele achava que essa cultura africana era desvalorizada pelas colônias, pelo colonialismo francês. Mas a questão da identidade negra vai ganhando terreno com esse projeto da negritude. E se tornou a negritude
um projeto que valorizava o conjunto o conjunto de valores culturais da África Negra. Então, era um conceito identitário, né, mas serviu de base para os movimentos independentistas que aconteceram depois, né? Final da década de 50, anos 60, etc. Bom, o Césaire, em 1900 não, ele volta para a França, ele estava na França, ele volta para Martinica, e na Martinica ele começa a dar aula e, ao mesmo tempo, fazer uma carreira política. Ele foi prefeito, ele foi deputado muitas vezes, ele atuou 56 anos na política. E, em 46, o Césaire redigiu uma lei que tirava Guadalupe e Martinica da condição de colônias francesas. A Martinica passou a ser um departamento francês de além-mar. Tem pessoas que criticaram isso, por que ele não lutou pela independência da França, mas ele dizia que ele não lutava por valores abstratos, ele lutava por valores concretos, e ser um departamento francês de além-mar parecia a ele assim, mais vantajoso para os martinicanos do que a condição da independência. Ele gostava muito do Toussaint Louverture, ele disse, foi no Haiti que a negritude se pôs de pé pela primeira vez, e tem um pedacinho, assim, um parágrafo que ele fala, eu acho que vale a pena ler, que é muito interessante. Ele escreve isso no discurso sobre o colonialismo. Ele diz assim: valeria a pena estudar clinicamente e no detalhe as trajetórias de Hitler e o hitlerismo e revelar ao burguês do século XX, muito distinto, muito humanista, muito cristão, que ele carrega um Hitler que se ignora, que Hitler mora nele, que Hitler é o seu demônio, e que, no fundo, o que ele não perdoa em Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco, e o fato de ter aplicado à Europa procedimentos colonialistas que até agora tinham sido exclusividade dos árabes da Argélia, dos coles da Índia e dos negros da África. É um parágrafo forte, né? O Mbembe chega a citar esse parágrafo numa nota de rodapé. Bom, o Senghor, que também trabalhou nesse movimento, negritude, ele trabalhava de uma forma mais identitária e mais essencialista, porque ele dizia que cada povo desenvolvia um certo aspecto da condição humana. Então, os brancos desenvolviam a razão e os negros desenvolviam a emoção. Os negros se relacionavam pela sensibilidade e pela sensorialidade. Isso foi criticado, né, pelos pensadores, mesmo pelos pensadores da negritude, porque, em primeiro lugar, porque havia uma tentativa de encontrar uma essência para toda a população africana, uma identidade única para toda a população africana. E existiam diferenças entre os povos, entre as culturas, não é? Quer dizer, não era um saco de gatos onde você colocava tudo ali junto e misturado, não, existiam valores culturais distintos. A outra crítica que é feita ao movimento da negritude é uma crítica que o Tony Negri ele apresenta, e eu acho que ela é interessante, porque ele diz assim, olha, o negro é uma invenção do branco, assim como o Oriente é uma invenção do Ocidente, né? O Edward Said diz isso. Mbembe também vai dizer que são os brancos que inventaram esse termo e até esse insulto, né? Então, é como se precisasse ter o negro, nesse momento, como uma espécie de oposição
as características do branco europeu, para que o branco europeu pudesse se afirmar como racional, como culto, como, enfim, civilizado. Né? Quer dizer, então, os negros eram aqueles que viviam na luxúria, que não eram racionais, né? Que viviam na barbárie. Isso era afirmado para que, em oposição a isso, o branco pudesse ter uma identidade. Era um raciocínio dialético ali que era feito. E o Negri vai dizer que a dialética é um modo de pensar que está a serviço do colonialismo. A dialética foi muito importante para o colonialismo se afirmar como tal, porque a tese, antítese e síntese, o ponto de partida seria o branco europeu, mas ele ainda não teria uma identidade, de fato, enquanto ele não se afirmasse em oposição à antítese que seria o escravo, o negro. Né? Aí sim, ele faria uma afirmação mais alta. Então, a crítica é que, em vez de desconstruir essa identidade que é criada pelos brancos, os negros nesse movimento vão afirmá-la. Agora, o Mbembe, ele faz questão de dizer, ele concorda com esse argumento, mas ele diz, mas isso é muito importante, foi muito importante como estratégia de luta. A identidade, a afirmação de uma identidade, foi preciso que o movimento passasse por isso. Ainda que a identidade ela não possa ser pensada e não deva ser pensada, ele diz, sem partilha. É preciso que a gente sempre tenha no horizonte o comum a todos nós, quer dizer, que todos nós possamos sentar na mesma mesa. Mas, muitas vezes, em muitos momentos, foi necessário, sim, que houvesse uma afirmação de uma identidade e, mais forte ainda, como a gente vai ver com o Fanon, a afirmação de uma violência. O Fanon, que é o pensador que o Mbembe... Eu tenho tempo ainda? Hein, Ricardo? O Fanon vai ser o pensador que o Mbembe mais vai falar e elogiar e valorizar, né? E talvez seja o pensador assim mais importante dos estudos decoloniais. Vocês sabem qual é a diferença do pensamento decolonial para o pensamento pós-colonial? Quer dizer, quando é que a gente fala decolonial, quando a gente fala descolonial? Vocês conhecem isso? Não? Porque tudo começou, né, com o pensamento de alguns autores que criticavam o projeto colonial, mas eles falavam numa descolonização. Ou, às vezes, falavam numa pós-colonização, pensamento pós-colonial. Alguns pensadores das Américas, eles criticaram essa posição porque disseram que o colonialismo é como se tivesse acabado, quando se falava em pós-colonial ou até em descolonial, como se ele não existisse mais. E, na verdade, o colonialismo continua existindo. Por isso é que eles preferem falar decolonial. Quer dizer, não é só uma questão de termo, é uma posição política. A afirmação de que o colonialismo ainda existe e é preciso lutar contra ele, e não simplesmente falar de alguma coisa que já aconteceu. Bom, então o Fanon ele vai ser aluno do Césaire, né? Ele tem uma trajetória de vida muito curta, ele morre com 36 anos, ele nasceu em 25, ele morre em 61. Ele tem uma obra pequena, mas é uma obra muito importante. E ele vai influenciar pensadores importantes hoje, como o Mbembe, como a Judith Butler, como o Homi Bhabha, como Stuart Hall, assim, entre outros. Né? Qual é a história do Fanon?
Fanon, ele era da Martinica também, e ele se alistou no exército francês em 43, Segunda Guerra, para lutar contra os alemães. E durante esse período, ele passou um tempo na Argélia. E foi nesse momento que ele está na Argélia que ele percebe essa sociedade racista. Ele não se dava conta tanto disso na Martinica. Quando ele vai para a Argélia, ele se dá conta. Como é que essa sociedade toda era racista e era complexa, né? Então, quando ele volta para a Martinica, porque ele é um antigo combatente, ele consegue uma bolsa de estudos e vai estudar medicina em Lyon, na França, e vai se especializar em psiquiatria. E aí, a partir dessa experiência que ele teve na Argélia, nesse contato, ele faz uma tese de doutorado em 1950, que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro muito famoso dele, né? Aí ele vai denunciar nesse livro o impacto do racismo no psiquismo dos colonizados e dos colonizadores. Ele vai mostrar como é que há uma certa alienação que é produzida pelo colonialismo, ela vai ser incorporada pelos colonizados. Ele não nomeia assim, mas ele dá a melhor explicação que eu já vi daquilo que a gente chama de identificação com o agressor. Ele fala disso, sim, perfeitamente, embora ele não disponha desse conceito. Bom, essa tese foi rejeitada pela banca. Essa tese, a banca disse, olha, isso aqui não tem nenhuma utilidade para a psiquiatria, né? A psiquiatria, na época, era organicista e eles queriam outra coisa. Então, ele teve que reformular a tese. Aí ele escreveu uma outra coisa intitulada Síndromes psiquiátricas em caso de degeneração espinocerebelar hereditária. Essa passou. Mas ele continuou querendo publicar o livro. Ele achava que o livro era importante. Consegue publicar em 1952, mas o livro não teve repercussão nenhuma. E em 53 ele vai para a Argélia, ele se torna médico-chefe de um hospital psiquiátrico e ele vai introduzir métodos de tratamento diferentes daqueles que eram utilizados. Vocês não têm ideia do que era a psiquiatria na Argélia nessa época. O psiquiatra mais famoso, ele dizia, vou falar só uma frase dele, o argelino não tem córtex cerebral. Ou, para ser mais preciso, ele é dominado, como os vertebrados inferiores, pela atividade do diencéfalo. Isso era a psiquiatria da época do Fanon. O que o Fanon ele fez? Ele queria mostrar como é que os argelinos, que estavam, de fato, muito passivos, sem nenhuma iniciativa, como se, assim, o pensamento não funcionasse, enfim, qualquer tipo de empreendedorismo não funcionasse, ele queria mostrar como é que a colonização é que produzia isso, os argelinos, né? Então, começava com uma despersonalização, é interessante, é muito próximo do Sandor Ferenczi, né? Enfim, mas eles não tinham contato. E a colonização produzia uma despersonalização no colonizado, no caso o argelino, e transformava o argelino num sujeito infantilizado, oprimido, desumanizado, aculturado, alienado. E assim ele ficava pronto para ser dominado pelo colonizador. Então, eu vou ler um textinho pequeno do Fanon. Ele diz assim, a primeira coisa que um colonizado aprende é permanecer no seu lugar, é não ultrapassar os limites. Por isso é que, de noite, os colonizados eles têm sonhos agressivos, eles têm sonhos de ação, é como se eles se permitissem só de noite aquilo que é negado durante o dia. Então, tem uma agressividade ali que fica reprimida e que, quando ela começa a aparecer, o colonizado vai expressar essa agressividade primeiro contra os seus. Então, vão haver lutas internas. É o período,
ele diz, onde os negros se comem uns aos outros e onde a polícia e os juízes não sabem para onde se virar diante da impressionante criminalidade norte-africana. Então, os brancos europeus, na época, dizem, vocês estão vendo como é que são os negros? Como é que eles ficam destruindo? São tribais, ficam destruindo uns aos outros. Era o que eles faziam e tal. Nós estamos trazendo a cultura para eles, um pouco de limite para eles. E Fanon diz, não. É o contrário. É a colonização que está fazendo com que essa agressividade ela saia primeiro dessa maneira. Antes do colonizado lutar contra o colonizador, eles vão primeiro lutar entre si. É isso que acontece. Então, a violência na população colonizada, ela é interpretada como um resquício, né, de antagonismos tribais, antagonismos religiosos, mas ela é o reflexo patológico, diz o Fanon, da violência do colonialismo. Então, essa violência, diz o Fanon, o negro não pode fugir dela. Ele tem que usá-la. Não há outra maneira de se libertar senão através da violência. Então, o caminho que ele sugere é o da contra-violência. A contra-violência, ela mesma violenta. É o único caminho para a libertação. Ele diz assim, o escravo que não luta pela liberdade, que espera receber essa liberdade assim, como uma permissão do Senhor, ele vai ser sempre um escravo. Então, essa reciprocidade da violência que o Fanon defende e que o Malcolm X, por exemplo, nos Estados Unidos, ele também vai propor essa violência para lutar contra a supremacia branca. O Mbembe, ele fala, ele descreve muitos aspectos dessa violência e ele diz, num certo momento, que é inevitável que a gente pense a favor e contra Fanon. Nós vamos pensar contra porque o nosso mundo não é esse mundo. Né? Então, a estratégia que ele propôs não é a melhor no mundo em que vivemos. Mas se a gente deve alguma coisa a Fanon, diz o Mbembe, é a ideia de que existe em qualquer ser humano alguma coisa que é indomável, que a dominação não consegue nem eliminar, nem conter, nem reprimir, pelo menos totalmente. Então, ele tem essa beleza, Fanon, né, de mostrar também aquilo que a colonização, o projeto colonizador, produz no psiquismo dos colonizados e dos colonizadores. O Fanon, ele vai escrever um último livro, quando ele já está doente, esse livro vai ser publicado assim, poucos dias depois da morte dele, que chama Os Condenados da Terra. Nesse livro, ele narra sessões, porque ele foi psiquiatra na Guerra da Argélia. Eu pulei esse pedacinho. Ele vai ser psiquiatra na Guerra da Argélia, ele se alista como psiquiatra, e aos poucos ele vai abrir mão da sua nacionalidade francesa, já que a Martinica não era nem colônia francesa mais, era um departamento de além-mar, né? E ele se torna um especialista em questões relativas à tortura. E ele mostra como é que isso é destrutivo tanto para os colonizados quanto para os colonizadores, tanto para os torturados quanto para os torturadores. Então, Os Condenados da Terra, ele narra sessões que ele tinha com torturados, sujeitos que já tinham sido torturados, e com torturadores. Ele mostra como é que é danoso esse projeto colonial, como destrói a todos. Bom, para terminar o Fanon, eu acho que a gente pode dizer que o Fanon é uma espécie de pedra no sapato do Pierre Nora. Né? Pierre Nora vai valorizar a identidade francesa, a nação francesa, vai falar muito bem disso, mas olha ali o que foi recalcado para que essa nação francesa e essa identidade francesa se afirmasse. Né? Todas as torturas que aconteceram na Guerra da Argélia.
Então, o Fanon, embora tenha sido muito valorizado nos países anglo-saxônicos, na França ele custou muito para ser valorizado. Ele denunciava a colonização francesa, né? Só mais recentemente que, enfim, começa a se admitir, reconhecer o Fanon. Então, ele mostrou como é que a colonização e o racismo foram importantes para a construção da nação francesa, da identidade francesa e do republicanismo francês. Bom, tem o Glissant também, que ele quase não fala, nesse capítulo ele vai falar mais na conclusão. O Glissant também é um artiricano, mas eu acho que talvez seja importante. O Gilroy também ele fala, o Gilroy valoriza o Atlântico negro, quer dizer, ele vai valorizar, ao invés da identidade negra, justamente esse circuito de trocas, de culturas, essa mistura, né? Mas não vamos falar disso. Vou falar rapidamente, só para terminar aqui, desse conceito que é importante, a necropolítica, ainda que não seja um conceito que ele esteja trabalhando mesmo nesse livro. Necropolítica é um capítulo de um outro livro, de um Mbembe, chamado Políticas da Inimizade. Então, a necropolítica aparece como uma dessas políticas da inimizade, né? O livro Crítica da Razão Negra, ele está fazendo uma paródia de um livro assim fundamental da modernidade europeia, que é a Crítica da Razão Pura do Kant, que é assim um pilar do iluminismo. Então, ele vai mostrar como é que esse lado de sombra do iluminismo e do racionalismo tem também a sua razão. Quer dizer, nesse sentido, ele está contra o Senghor, que dizia que os brancos têm razão, os africanos, os negros têm emoção. Não, não. Ele vai mostrar a razão negra, porque a Europa, diz ele, não é mais o centro do mundo. Vamos falar rapidamente para a gente ter condição de conversar um pouquinho, né? A necropolítica, e vai ser um conceito que um Mbembe ele vai tomar e desenvolver, né, a partir do Foucault. Acho que possivelmente vocês conhecem. O Foucault falava de sociedades de soberania e de sociedades disciplinares. Na sociedade de soberania, a gente tinha um soberano que tinha direito de vida e morte sobre os seus súditos. Mas, fora isso, os súditos podiam fazer o que quisessem. Ele não ficava lá controlando a vida de ninguém. Na verdade, ele controlava a morte das pessoas, né? Quer dizer, ele fazia morrer e deixava viver. Na sociedade disciplinar, vai acontecer algo muito diferente. O poder quer fazer viver e deixar morrer. O que quer dizer isso? O poder investe a vida. O poder está preocupado em controlar a vida. Daí as noções de biopoder e de biopolítica. Querem controlar a saúde das populações, querem tornar dóceis, o poder quer tornar dóceis os corpos para que, enfim, se possa produzir mais, né? Então, os corpos, a saúde, tudo isso passa por um controle tanto dos indivíduos quanto das populações, que o Foucault vai englobar nessa noção de biopoder e de biopolítica. Então, o que está em jogo é produzir a vida. Mas o que acontece? Diz o Mbembe. A partir da segunda metade do século XX, o capitalismo vai entrar em crise e vai começar a surgir essa outra dimensão do capitalismo, que é o neoliberalismo. No neoliberalismo, a biopolítica já não é mais capaz de explicar o que acontece, as estratégias do poder. Né? O trabalho vivo ele vai deixar de ser o trabalho fundamental na produção de mercadorias, etc., e ele vai ficar cada vez mais dispensável, porque
a maquinaria cresce, a tecnologia cresce, o capital financeiro se torna mais importante e independente do trabalho humano. Então, existe uma série de indivíduos que começam a se tornar supérfluos, né? Dispensáveis, sobrantes. Então, nesse sentido, a necropolítica ela vai estar mais referida à destruição material dos corpos e populações humanas julgadas como descartáveis e supérfluas. Olha só como é que eu estou vendo a Amanda aqui, como é que isso toca alguma coisa da Judith Butler, né? A denúncia da condição precária. Então, nesse capítulo sobre a necropolítica, o Mbembe ele vai discutir os exemplos da Palestina, da África, de Kosovo, e ele vai mostrar como é que o poder soberano agora está mais próximo até daquelas antigas sociedades de soberania, onde a questão era fazer morrer e deixar viver, do que das sociedades disciplinares, né? Então, a necropolítica é essa política centrada no extermínio, na morte em larga escala, que vai ser característica de um capitalismo em crise e de um capitalismo neoliberal. Bom, eu vou ficar por aqui para a gente ter tempo também de falar um pouquinho, né? Jô, obrigado, Jô, pela aula, pela exposição. O pessoal estava aguardando bastante, né? A gente estava realmente precisando, esperando no curso, uma discussão a respeito da questão da negritude, já que a gente já discutiu bastante a questão do feminismo, a questão do movimento homossexual, a questão do domínio trans, né? E Jô trouxe questões que a gente tocou em outras aulas, né? A questão de um confronto entre um movimento, por exemplo, fundado numa dimensão identitária, certo? E de um movimento fundamentado na questão da própria afirmação das diferenças, a questão da alteridade necessária à constituição de uma identidade, né? Enfim, a gente estava esperando essa aula e espero que tenha sido proveitosa para todo mundo e vamos passar para a discussão. Tá? Vou parar a gravação agora para o pessoal ficar mais à vontade.